bem-vindos à réplica do tabernáculo temporário no deserto. So my name is Ben. If you have any questions or anything, just feel free to ask. Se vocês tiverem alguma pergunta ao final, sintam-se à vontade para fazer, tá bom? Alright, so we're going to talk a little bit about the history of the tabernacle, about the work that was done here, and about its significance. Nós vamos falar a respeito da história do tabernáculo, do trabalho que era feito no tabernáculo e a sua significância. So the tabernacle was built by the children of Israel 3 months after they leave Egypt. They get to Mount Sinai, and that's where Moses receives the commandment to build the tabernacle. O tabernáculo foi feito 3 meses após o povo de Israel sair do deserto, quando então Deus passa a Moisés as instruções para a confecção do tabernáculo. So God tells Moses, build me a temple so that I may dwell inside my people. O que ele falou agora é o versículo de Êxodo 25:8, que Deus diz para o povo fazer um tabernáculo para que ele possa habitar no meio deles, não é? Habitar, shiniá, habitar no meio deles, ele leu em inglês, mas em hebraico fala she'ani yahol shechena, she'ani ishkam betocham, ishkam, vocês falam em português shekinah, ok? Que é uma tradução mais mal feita, ok? Shekinah não é glória, Shekinah é habitação, ok? Glória é outra palavra em hebraico, tá bom? Então, para que ele pudesse habitar no meio deles, ok? Miguel? Okay. Okay. So that's the meaning of Mizbeach Mishkan? כן. Yeah. So that's why it's God's desire to be close, to be near to His people. That's the reason it's built. E a razão pela qual para que Deus pudesse estar no meio do seu povo. A propósito, tabernáculo em hebraico, Mishkan, que vem da palavra Shekhinah, ok? A mesma palavra, em português a gente traduz para tabernáculo, mas em hebraico seria habitação ou algo no estilo, tá bom? So they all actually give a donation to build the tabernacle, all the children of Israel, and they all actually help in building it. E como foi feito o tabernáculo fisicamente, né? Foi feito com a doação do povo, né? O povo, vocês se lembram, né? Eles doaram ouro, prata, todos os bens necessários saiu do próprio povo. De onde que eles iam tirar isso no meio do deserto, não é? But then God chooses one of the 12 tribes, the tribe of Levi, to be the workers at the tabernacle. E aí Deus escolheu a tribo de Levi para ser aquela tribo que trabalharia no tabernáculo. Que a propósito, vocês sabem que Deus só escolheu a tribo de Levi porque Arão pecou, fez o bezerro de ouro e aí Deus tirou de Arão e passou para a tribo de Levi, ok? So the Levites are in charge of the work. They're in charge of taking it apart, putting it back together, moving it, carrying it. E eles eram os levitas, então, eram responsáveis por todo o trabalho no templo, não apenas a questão de tocar, gente, como hoje é difundido no Brasil, que levita está conectado com louvor. Isso não é verdade. Levita fazia todo o trabalho do templo, ok? So the tabernacle is right in the center of the camp. O tabernáculo ficava no centro do acampamento. Right up against the tabernacle you have the tribe of Levi. Em frente você tinha a tribo de Levi. And then around them you have all the rest of the tribes. E em volta à disposição das outras tribos. Vocês se lembram as 12 tribos, And ok? this is where they bring their sacrifices and their gifts. E assim eles traziam o sacrifício e as suas ofertas. So I'll talk more about the work inside. Just one last thing before we step inside. I want to explain about the measurement I'll be using. But speak this not in English, not in meters, yeah. ok? What? Meters. Ele vai falar antes de nós entrarmos as dimensões do tabernáculo para vocês. Você sabe que as dimensões bíblicas estão em côvados, não é? Então quanto representa um côvado, ok? So about 40 centimeters per cubit. Mais ou menos 50 centímetros, tá bom? Dependendo, gente, porque o côvado não era uma medida fixa, porque o que é o côvado? É a medida daqui do cotovelo até aqui. Agora, as nossas mãos são diferentes, então isso tem uma variação, tá bom? So just remember, because that's what I'll be using inside. So about Só less than lembro half a disso meter. porque todas as medidas que nós usamos lá dentro será em relação a côvado, About ok? 18 50 inches. centímetros. 16, por côvado, 18 inches. ok? Vamos lá então, gente, nós vamos entrar. Lembre-se que você pode virar para Aí, gente, experiência de entrar num lugar feito com as mesmas dimensões. O detalhe é que o material é outro, né? Não temos ouro e nem prata real aqui, por uma questão óbvia, mas feito exatamente igual. Glória a Deus. Olha aí, isso aqui é o altar do holocausto. Eu tenho dito no meu livro Cinzas do Altar que era uma caixa muito grande. E aqui vocês podem ter uma noção, né, de que realmente estou certo. Cerca de 2,5 metros de largura, 1,5 metro de altura. Pessoal, nós entramos agora, vocês se lembram que... Lembre-se, quando nós fomos no tabernáculo,
a mesma mentalidade vai ser usada depois do templo. Isso aqui é uma pré-preparação para o templo. Então nós entramos agora no átrio, tá bom? So the courtyard itself was 50 cubits by 100 cubits. Em meters? Well, cubits. We're using Oh, ok. Multiply by 42, right? Ok, pessoal, olha só, nós temos 25 cubos, Just remember, a cubit is about half a meter. ou meio metro, ok? Que ele tá dando as dimensões em inglês, pro pessoal que fala inglês. How many? How many what? Cubes? 50 by 100. 50 por 100, ou seja, 25 metros por 50 metros, ok? Vocês estão me entendendo o que eu tô falando, ok? That Okay. a cubit is the measurement the Bible uses. That's why I'm using. Ele tá falando isso porque são medidas In bíblicas, the book ok? of Exodus, in chapter 25, the Pode- cubit is the measurement that's used to describe the size of Pode it. falar em medidas Ok? bíblicas, né? Oi? Ele pode falar em medidas Sim, bíblicas. porque é em côvados, isso que ele tá falando pra vocês, ok? Yeah? Ok. So the altar was 5 cubits by 5 cubits and 3 cubits high. 5 côvados por 2 5 por 5 and Por 5. 3. 5, 5, 3. 5, 5 por 3, ok? É só dividir pela metade. The Holy of Holies is, that's 10 cubits high. 10 cubits inside from here. No, the building is 10 cubits high. Ok. A altura do tabernáculo são 10 côvados, ok? Now, when you come to the gate Isso aí. of the tabernacle, the first thing you'd see is the altar. The altar was near the gate. A primeira coisa que vocês veem à entrada, o que que é? É o altar de sacrifício, não é? Ela está Isso. perto da entrada, ok? The altar was made out of acacia wood covered with copper. Acacia. O altar era feito, como eu falei pra vocês, Madeira de de madeira de acácia. acácia e coberto por Ouro. Não, cobre, bronze. cobre. Lembra que nós estamos um parque de extração de De extração cobre, de ok? Inside you had the eternal fire. That's the fire that God had started, and that only was to be used for the holy work. E vocês se lembram que dentro tinha o quê? O fogo. Esse fogo foi acendido por quem? Por Por Deus. Deus. E como era chamado esse fogo? O fogo eterno. Por isso que a Bíblia fala, o fogo não se apagará. apagará, ok? And there are many different kinds of sacrifices. Not everything was a sin sacrifice. Vocês se lembram também que a Bíblia fala sobre vários tipos de sacrifício. Nem todo sacrifício era para o pecado. Existia a oferta voluntária, que geralmente era comida, não era animal. Quando era pecado, geralmente tinha que morrer um Queimar. animalzinho, tá bom? But the most important of the sacrifices are the sin sacrifices, because sin is what separates between God and between people. E lógico que a oferta principal, vamos dizer assim, seria do pecado, porque o pecado é o que faz separação entre o homem e Deus. So if you had a sin sacrifice, you'd bring it to the gate of the tabernacle. You give it to the priest. Então a oferta do pecado, você chegava ali, você dava a sua oferta para o sacerdote. He kills the animal near the gate, walks up a dirt ramp, and lays only the fat and the kidneys of the animal inside the altar. E ele chegava, matava o animal, não é? Tinha uma maneira de matar o animal. E vinha subir essa rampa, gente, olha só, é rampa, não podia ser escada, tá bom? E aí ele colocava o que aqui dentro? O rim e a gordura do animal, aquilo era queimado, tá bom? The rest of the animal was taken outside of the camp and burnt in a holy place, it says. E o resto do animal era fora do acampamento, ok? Num local sagrado, mas fora do acampamento, não dentro do acampamento. And most importantly, the blood of the sacrifice was put on the corners, on the horns of the altar, and then the rest of it was poured around the altar. E o sangue, onde que era aspergido? Nas pontas do altar. Agora perceba, em português a gente fala ponta, em hebraico não é ponta, é chifre, porque realmente é um chifre, ok? Existiam 4 chifres, o sangue era aspergido e também ao redor do altar, ok? So this is important to understand why the blood is used like this. Por que o sangue era usado dessa maneira? Yeah? In Leviticus chapter 17, No livro de Levítico, capítulo 27, it says that the life is in the blood. a Bíblia diz que a vida está no sangue. God says it's not for drinking, it's not for eating. Não podia ser bebido. Não pode ser bebido, ok? Okay? It's only to be used in atonement of sin. É só para ser usado na expiação dos pecados, The word ok? atonement in Hebrew is kapara, lechaper, which means to cover. Em hebraico, gente, expiação, ok? Em hebraico se fala capará, não é? Que daí vem a festa Yom Kippur, ok? Que lerapó seria tapar, exatamente, cobrir, ok? O pecado. Lembre-se que nesse momento nós estamos falando não de perdoar pecados, nós estamos falando de cobrir o pecado do povo, So ok? God actually says, I give to you the blood on the altar in order to atone, in order to cover your sins. O sangue então servia exatamente para isso, para cobrir o pecado. Because only with blood can you cover the sins of the soul. Leviticus chapter 17. Porque apenas o sangue pode cobrir o pecado, ok? So we'll talk more about sacrifices when we get to the Day of Atonement. Now let's walk over to the wash basin. Agora nós vamos passar ali, gente, pra pia. Lembra que a gente tinha pia de cobre. Pensa como você fica num lugar assim.
Na alegria. Glória a Deus. Vamos conhecer agora a pia de bronze. Vocês viram aí o altar do holocausto. Agora, pessoal, só fazendo Aqui, ó, a pá, pessoal, né? Que recolhia a cinza e o garfo para recolher as carnes que sobravam. não é? Jesus morreu fora das muralhas, ok? Ele não poderia morrer dentro. Então, já vem daqui o princípio, né? Jesus morreu fora das muralhas. Quando nós chegarmos em Jerusalém, então, nós vamos ver isso. Agora, vocês se lembram também que existiam 2 animais sacrificados nesse dia. O cordeiro, que era todo feito esse processo do sangue, e existia o bode expiatório. Não é? O que é o bode expiatório? Era o sacerdote pegava, punha as mãos na cabeça do bode, não é? Expiatório com X, levar a culpa, e esse bode era lançado para morrer no deserto. Ele saía carregando, tanto que até hoje no Brasil, quando tem uma falcatrua, falar que ele é o quê? Bode expiatório, porque ele está levando a culpa, ok? Quer dizer, dos teus pecados não me lembrarei mais. So here we have the wash basin. Aqui nós temos a pia. The wash basin was made out of pure copper with no measurements, no cubits given out. É o único dos elementos que nós não temos medida, e ela é feita totalmente de cobre. But we know that the wash basin contained water. A água dentro da pia de cobre, ela era o quê? Água viva, ok? The wash basin was put between the altar and the holy place. E ela era colocada entre o altar e o tabernáculo. A pia fica no meio, percebam. And ok? this is where the priests would wash their hands and their feet before sacrificing and before entering into the building. E ela servia para quê? Para a purificação do sacerdote, mãos e pés, tanto antes do sacrifício ali, como também depois para ele poder entrar no altar. Desculpa, no tabernáculo. Only the priests, not the Levites as well. The Levites are doing behind the scenes work, right? They're carrying it, they're moving it, they bring water, but they don't wash, they don't sacrifice, they don't enter into the holy place. Pessoal, nessa fase nós já estamos falando dos sacerdotes, não é mais a tribo de Levi que faz isso. Os sacrifícios e as ofertas, a tribo de Levi não pode fazer. Eles podiam preparar, mas não fazer, ok? All right? Let's walk over here to the side of the building in the shade. Vamos aqui. Estamos do lado de fora do santo lugar, mas já no tabernáculo tem a cortina externa, né? Que era feita de pele de texugo. Aí estão as cores do tabernáculo de cada All cortina. right, so now we're along the southern side of the building. Nós estamos na lateral da construção. Yeah. So the building is always put up in the same directions. The tabernacle is always east, west. O tabernáculo está sempre na mesma direção, leste e oeste. Isso vai ser usado também lá no templo em Jerusalém, que a entrada principal ficava para o oriente, ok? Ah, que If you look legal. in the book of Exodus, there's Colocar a as- description of the panels. These are the boards that made up the walls of the tabernacle. Gente, tudo isso está escrito no livro de Êxodo, como era feito, e percebam que são placas, existem várias. Por quê, gente? Para quê? Para manter unido. Isso era montado e desmontado. O povo estava em peregrinação. Isso não podia ser fixo, feito de parede de cimento. Então o povo, Deus mandava quando a nuvem andava, o povo desmontava e levava e depois tinha que montar de novo, ok? So the panels were made out of acacia wood. They were covered with gold. Made by? Acacia wood. Ok, era feito de madeira de acácia, tudo pessoal de madeira de acácia, e aqui sim coberto por ouro, ok? Yeah. It was a cubit and a half wide and 10 cubits high, and every panel sat in 2 silver bases. E eles estavam, como eu já falei, as dimensões 10 côvados, né? E eles estavam Presas em base de basificados, prata. pavimentados numa base de prata. Percebam, todos os materiais preciosos. Desde que nós entramos aqui, a gente só fala de materiais preciosos, ok? And all the panels were connected to each other with the rods. Como eu já expliquei, como fosse um Lego, tá bom? So that whenever this has to be moved, the rods are pulled out and all the panels are loaded onto ox cart. Ok? Quando precisava, então, mover, e aí os sacerdotes carregavam isso, ok? So only holy items have to be hand carried by the Kahat family from the tribe of Levi, but everything else is taken by animal. Apenas a Arca da Aliança tinha que ser carregada pelos próprios sacerdotes, os Cohen, não é? Cohen em hebraico é sacerdote. E o resto era levado no lombo dos animais, ok? Yep. Now over the building, over the tabernacle, there were 4 coverings. Nós tínhamos 4 tipos de coberturas, né? Como se fosse uma lona, não? Como eu posso usar aqui? Cortina Cortinas. cobrindo o tabernáculo com 4 cores. The first covering was made in blue, white, purple, and red linen. Ok? De linho, o linho é real, não é? Purple é púrpura, Blue, the colors you see azul, here. vermelho e branco, ok? On the first covering, you have the artisan's design of the cherubims. Vocês têm aqui o quê? O desenho do quê? Querubins. Querubim, ok? Yeah, it was woven in with a golden thread.
Isso era feito a ouro, ok? And over this you had the second covering. E depois você tem a segunda cobertura, It was made out of goat's hair. que era feita de carne de cabra, de pele de cabra. And then you had the third covering made out of ram skins dyed red. أغط إيليم بودمين. أو شليال. اشتكي دي كيف زخار. E a de fora, pessoal, era feita de antílope, ok? Essa aqui que vocês estão vendo. And the last covering was also made from leather, but we don't know from what animal. E também de couro, né? Do couro dos antílopes, mas nós não sabemos que animal era feito, tá bom? Okay, so those are the four coverings. They reach from the southern side where we are, and they go over to the northern side. We are? We are on the south, Ok. and they go up, over, and down on the Ok, northern side. a gente está do lado sul agora, tá bom? Como ele falou, a entrada, não é? Oriente e Ocidente, nós estamos do lado sul e a gente vai descendo do outro lado, então pro lado norte, a cobertura, tá bom? Do tabernáculo. All right? So that's the building. Now let's step inside. Esse era a parte física do edifício, do lado de fora, agora nós vamos entrar. Pessoal, só vou- Glória a Deus. Para todo mundo poder ver, tá bom? Venham mais pra Vamos lá, frente, gente. todo mundo veio. Essa era a experiência de um sacerdote ao entrar Passem todo mundo. dentro do santuário. Paredes feitas de placas de ouro que eram encaixadas, presas nas bases de prata, com as argolas feitas de base de ouro. A mesa dos pães, Sim, pessoal, ele só tá pedindo Com para 12 vocês deixarem pães. meio livre para todo mundo poder ver. Não cobre aqui a mesa da preposição também, ó. Assim todo mundo vê os objetos, ok? All right. So now we entered into the holy place. Agora nós estamos no santo. So outside the courtyard, all the Levites can be, but into the holy place, only priests are allowed to enter. Dentro do santo, aqui dentro apenas quem? O sacerdotes. sumo sacerdote. And Ok? into the holy of holies, only the high priest was allowed to enter, and only once a year on the Day of Atonement, Yom Kippur. Até aqui nesse local podia se entrar um sacerdote. Lá dentro apenas o sumo sacerdote, ok? Uma vez por ano no dia da expiação. Inside the holy place, you had the menorah, the golden lampstand. E quais os objetos que vocês veem aqui? Olha só. O candelabro, ou em hebraico, não é tão famoso, a menorá, tá bom? The menorah was made out of solid gold. It had 3 branches off of either side of a center stem. A menorá ela tinha 7 braços, não é? 7 braços e 3 ramos conectando os 7 braços. E ela era feita toda de ouro batido, era ouro puro. It had a flower and an almond as the decoration on the branches. As flores decorando, vocês lembram? Eram as flores das amêndoas, as amendoeiras que decoravam os ramos. 7 oil lamps on the top giving light, and this was the only source of light in the room. 7 pavis, não é? Que eram 7 lamparinas, que eram usados queimados com óleo, azeite puro, a gente vai falar muito disso ainda. O primeiro azeite que sai da oliveira era dedicado para o templo para poder acender e era a única fonte de iluminação dentro do santo. So the menorah was put up against the southern wall. Então presta atenção, a disposição. A menorá ficava do lado sul do In front of tabernáculo. it on the north was the table of showbread. Ao norte, lembre-se, sul, norte, oriente. The table was Yes, made out of right? acacia wood and covered with gold. A mesa da preposição dos pães, feita de madeira de acácia e coberta de ouro. E ali vocês estão vendo 12 pães, It had 12 breads on it, representing the 12 tribes of Israel and how God looks after them. representando as 12 tribos. Em hebraico, isso se fala lechem apanim, porque lechem apanim é o pão da cara, a tradução literal, porque ficava na cara do sacerdote, e isso trazia o quê? A memória dos 12 filhos das 12 tribos de Israel para com Deus, ok? It's also the bread that the priests had to eat every Shabbat, every Sabbath. The priests would eat this bread. E a quem era permitido comer esse pão? Apenas o sacerdote, no dia de sábado. Por que no dia de sábado? Porque não caiu o maná, nós estamos falando do maná, ok? Quem foi o único que comeu desse pão sem ser sacerdote? Davi. Davi, ok? Alright. Here we have the altar of incense. Aqui nós temos o altar de incenso, The altar was made out of acacia wood as well. It was covered with gold. também feita de madeira de acácia, coberta de ouro. And inside it was fire that was brought from outside. We talked about the fire that was inside the altar. So some of that fire was brought over here, and this is where the priests would light the incense in the morning and evening. Então, aqui também era queimado, só que o que era queimado aqui? Incenso. A brasa que era usada aqui era a brasa, o sacerdote trazia a brasa de lá para cá, tinham ferramentas sagradas, consagradas para poder fazer isso. O incenso era queimado de manhã e à tarde.
And here we have the clothing described for the priest and for the high priest. E aí vocês veem as vestes, né? Nós temos uma representação do sacerdote de roupa branca e do sumo sacerdote de roupa azul. So the priest wore a white hat, white tunic, white pants, and a colored sash around his waist. E ele tem um cinto, né? Vocês estão vendo ele todo de branco. E esse cinto aí tem as 4 cores da túnica, das cobertas que a gente viu lá fora. The high priest also wore a white hat, white tunic, white pants, and a colored sash around his waist. A diferença do sumo sacerdote, que ele tem o éfode, não é? Onde vocês estão vendo as pedras, cada pedra dessa representa uma tribo de Israel, e nos ombros dele, as 2 pedras de ônix, não é? Representando... Ok, percebe. Okay. Over his white clothing he wore the blue robe, and on the hem of the blue robe there was a golden bell and pomegranate. Nas barras, pessoal, na barra da saia dele, vocês estão vendo ali romãs, não é? E sinos, ok? On his forehead he had a golden band that says Holy to the Lord, Kodesh Adonai. E na cabeça dele, na frente, uma placa dizendo consagrado a Deus, ou santo a Deus, santidade ao Senhor. Now the reason there's a priest, okay, because it's not something new to sacrifice. Many people had sacrificed before there was a tabernacle. Muitas pessoas sacrificavam antes do tabernáculo. Okay, but the priest is a new idea, somebody who continuously does the work of the sacrificing on behalf of somebody, as their representative, as their servant. A questão da função do sacerdote era ter a representação, né? Ele fazia o sacrifício em detrimento das pessoas, como por exemplo, porque tem um governo, né? Se supõe que é uma pessoa que governa sobre as demais, representando as demais pessoas. Okay? So it says that he serves in the holy work on behalf of the nation of Israel. Então ele fazia um serviço santo em prol da nação de Israel. So you can really see how he represents the nation. On the last article of clothing, you have the ephod. Exatamente, como eu falei para vocês, o ephod, não é? On the 2 shoulder pieces, you have the 2 onyx stones, and engraved onto the stones were 6 names and 6 names of the children of Israel according to their age. As pedras de ônix no ombro dele, cada lado tem 6 tribos de Israel. The ephod was connected to the breastplate, which had 12 stones onto it and 1 name engraved onto every stone. As pedras da ephod, cada tribo, cada uma representa uma pedra, e cada pedra representa uma tribo, e ela está perto do coração. Again, he's wearing this. It says that he carries the nation of Israel on his shoulders and on his breastplate as he brings them before God, serving in the holy work and sacrificing for them. E qual é o simbolismo dele? Ele colocando isso, ele está carregando isso diante de Deus quando ele fosse entrar então no Santo dos Santos. And once a year, he was allowed to go into the Holy of Holies on behalf of the nation. E uma vez por ano, então, ele fazia isso em prol da nação. This is on Yom Kippur, the day of coverings, the day in which everybody stops doing what they're doing and everybody addresses the problem of sin. Esse dia na Bíblia, não é? Que é o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, era quando a nação toda parava para poder fazer essa ação de levar então os seus pecados para o sacerdote, para que isso pudesse ser levado então diante de Deus. So on that day he goes inside with blood from 2 different sacrifices. Então ele vai dentro do Santo dos Santos com o sangue de 2 sacrifícios diferentes. They were both sin sacrifices. Eles são os 2 frutos de ofertas de pecado. But one of them was for him and one of them was for the nation of Israel. Uma para ele, vocês sabem disso, não é? Ele sacrificava para os pecados dele, e outra para o pecado da nação. Before he goes in with these bloods, he takes from the fire and takes 2 handfuls of incense and lights it inside the Holy of Holies. Antes disso, pessoal, vocês lembram de ele sacrificar, ele tinha que fazer o quê? And then he changes incensar lá dentro, ok? And then he changes into his white clothing. So not this clothing, so he changes into a white hat, white tunic, white pants, and a white sash. So none of the gold, the stones, or the colors, and then he can go outside with the blood. Ok? Então, nesse momento que ele entra para fazer a expiação do pecado do povo, ele tira a roupa azul, ele entra apenas como se ele fosse a roupa do sacerdote, ok? Não do sumo sacerdote. Com cinto branco. There's also another important sacrifice. Sorry, you going to say something? There's a question? If you have Na hora de questions, you entrar can ele ask, yeah? tava com cinto branco também, né? Com aquele que ele está ali. No, Joel? שהוא נכנס עם איזה הגורה הוא היה. White sash. White sash. So a sash, but white. Ok. Okay, now there's one more sacrifice I want to talk about. It's called the scapegoat, the Azazel. E como eu falei para vocês, a outra forma de fazer expiação era o bode expiatório, ok? So it's also a goat sacrifice for the sins of Israel, Também era pelos pecados de Israel, but it's prepared very differently.
Mas o modo da preparação era totalmente diferente, porque ele não morria, né? Ele não era degolado. This is where the priests would lay their hands on the head of the animal, they would confess the sins of Israel, and then the animal was taken to the desert and it would die in the desert with the sins of Israel. Como eu falei, eles colocavam a mão sobre a cabeça, falavam, confessavam os pecados e esse animal era solto para morrer no deserto. It was a symbol of how God takes the sin away from the camp, the sin away from the people. Essa era uma forma de dizer como Deus tira o pecado do povo. Okay? Right? So inside I'll keep explaining what he would do with the sacrifice. E agora nós vamos entrar no Santo dos Santos para ver como era feito então o sacrifício. Vamos lá, galera. Aqui as pazinhas para pegar brasa. Vamos entrar agora. Pesada a cortina. Tá? Estamos aí diante da Arca da Aliança com os dois querubins com suas pontas unidas. Vou aproveitar para ver o que Maná e a vara de Arão. A vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. So now Ok, pessoal, todo mundo entrou? we pass the parochet, which is the screen that divides between the holy and the most holy place. Pessoal, nós passamos agora em hebraico esse véu, não é? Quando Jesus morre, o véu é rasgado. Já fala véu, em hebraico se fala parochet, ok? Então, vocês passaram ela e adentraram o Santo dos Santos, ok? Are they from our group? Who is that? Silvia, הם איתנו? Mima. לא יודע, הם איתנו? לא, מי שמדבר עברית לא איתי. לא, הם לא מדברים עברית. Silvia, o chão era, שנייה, הם עושים לי רעש. Ok, oi. o chão era normal de chão areia? mesmo, de areia. O chão era de areia. Lá no Universal tem um templo desse também. Não, mas lá tem um templo que ficava em Jerusalém, o templo de Salomão, não o tabernáculo. Lá foi um templo de Salomão que fez um igreja na Sim, lá é o templo, como era o templo de Salomão. אז עכשיו עברנו מבית לפרוכת, ופה בתוך קודש קודשים נשמר ארון הברית. מי שמדבר אנגלית? מי זה? שלנו לא? לא, הם הלכו נראה לי, אז אלה שדיברו בעברית, הם הלכו אבל. Ok. Nós estamos então no Santo dos Santos, ok? כן? ובתוך היה את ארון הברית, הארון היה עשוי עצי שיטים, מצופה בזהב מבפנים ומבחוץ. We cannot understand. Oh, the Ark of the Covenant was made out of acacia wood, and it was covered with gold from the inside and outside. That's what I told you. Ok? A arca era feita de madeira de acácia coberta de ouro. Okay? Almost again. And its covering was called the kapora. That's the lid of the ark. It was solid gold. Ok, pessoal? Isso daqui é a tampa, né? Que em português vocês falam a tampa do propiciatório. Ela era toda de ouro, ela não era de madeira, ok? That's what the cherubims were on. So one cherubim on either end with their bodies one towards the other. E aí vocês estão vendo também os querubins, não é? Um tapando o outro com as asas, não é? Também todo feito em ouro. With their faces downward towards the center of the covering and their wings spread up and over the ark. E aí vocês estão vendo que a olhada do querubim tá pro meio, né, da tampa. Inside you had the two stone tablets. Dentro da arca, as duas tábuas da aliança. These are the second stone tablets. As segundas, porque você lembra que a primeira foram Moisés Were quebrou. broken by Moses. The second ones were the ones that were put inside. Okay. You had three more things inside the Holy of Holies. Mais 3 elementos dentro do Santo dos Santos. You had a bowl with manna, that's the manna they were eating in the wilderness, and it was to remind them of how God provided for them when they were in the desert. Outra coisa que tinha dentro era o maná, não é? Você lembra, o maná era a comida que Deus alimentou o povo durante a peregrinação no deserto. You also had the staff of Aaron, that was to remind the children of Israel of how God doesn't want them to rebel against them, against the leadership that He puts in place. E vocês lembram que tinha a vara de Arão, não é? E o que era a vara de Arão? Qual flor que era? Qual planta? Amendoeira. Amendoeira, porque a amendoeira, ela é a primeira a florescer em Israel, ok? E amêndoa em Israel, em hebraico, é um trocadilho, significa velar. E aí o profeta diz, eu velo pela minha palavra para cumprir, ok? Then you had one more thing inside the Holy of Holies, that's from Deuteronomy chapter 31. E aí mais uma coisa, em Deuteronômio, capítulo 31, 31, capítulo 31. When Moses finishes writing the Chumash, the 5 books of Moses, the Torah,
it says that he finishes it, he gives it to the Levites, and then he tells the Levites, put it alongside the ark, and there it shall be kept. Ok? E no capítulo 31 diz que quando Moisés termina os 5 primeiros livros, não é? Ele coloca isso ao lado da Arca da Aliança. It says that it will bear witness against them, because they break the law. E ela serviria como uma testemunha contra o povo, porque o povo quebrou a aliança. Ok? Right. Now, just a couple things about the room before I return to the Day of Atonement. Ok. Algumas coisas antes que a gente retorne para o local do So first of all, back in the day, there was no entrance in the parochet. Okay, this was one screen that was completely closing off this side of the room. A parochet הייתה מסך אחד בלי כניסה. Ok. Uma coisa interessante que ele está dizendo é que vocês entraram, existem fendas aí na cortina, não é? Pelas quais vocês entraram. Mas no original era uma cortina só, não tinha esse rasgo, essa fenda, ok? There also wasn't an emergency exit in the Holy of Holies. This wasn't here either. It was? It was not. Ah. Também não tinha, pessoal, uma saída de emergência como ele está aqui, tá bom? And the ark is supposed to be in the middle of the room. It's supposed to be in the center. E a arca estava mais ao centro, não como ela está disposta aqui, ela estava mais ao centro. It's Okay? carrying rods. They're supposed to be on this side of the ark, going east-west. Ok? Eles andavam, não é? Nessa direção este-oeste na Arca da Aliança. Okay, but just so that we can bring groups in here, we just changed the directions of it and made them very short, so that we can fill the room with people. Ok? Vocês entenderam o que eu tô falando? A arca, ela ficava ao contrário, tá bom? Exatamente. Só que eles não colocaram assim porque atrapalha quando os grupos vêm visitar. Assim fica com mais espaço, ok? All right, now back to the high priest. He's dressed in white. He had lit incense in here. Voltando ao sumo sacerdote, vestido de branco, e ele queimava aqui incenso. He enters into the Holy of Holies and needs to sprinkle the blood that he has with him 7 times on the eastern side of the covering of the ark. Ele colocava 7 vezes, ele derramava, ele aspergia, né? Essa é a palavra em português, aspergia o sangue na tampa do propiciatório. A propósito, o que significa isso em português? Propiciatório. Porque esse sangue, esse sangue derramado aqui, propiciatório, significa ser propício, que Deus fosse favorável ao povo, ok? Right? 7 times in front of the ark, 7 times in the corners of the incense altar and altar of sacrifice. 7 vezes nos chifres, 7 vezes no altar e 7 vezes na tampa do propiciatório. Right? And then he changes into his normal clothing, the clothing that we saw outside, and then he continues. There are more sacrifices outside. E aí ele troca a roupa e continua os sacrifícios, ok? Are they with us? Is it the same people? Yes. Yeah. They're with us? Okay. Okay, so now all I've explained until now, are you from a Christian background, right? Yes. Yeah. So I'll also explain from the New Testament now. Agora ele vai dar pra vocês, ele falou até aqui, ele não fez nenhuma comparação com Jesus, ok? Com o Novo Testamento, uma alegoria, não é? Mas agora ele vai fazer essa comparação, ok? So all I've explained is from the Old Testament. Now I have to explain its fulfillment in the New Testament. Nós vamos ver o cumprimento dessa simbologia no Novo Testamento. So the very beginning of the Bible, you have the Garden of Eden. That's a place where God created, and he puts people in there. God and people are together in the Garden of Eden. In the Garden of Eden. Gan Eden. Ah, ok. Pessoal, olha só, o começo da história bíblica, narrativa, ela começa onde? No paraíso, não é? No Jardim do Éden. Então, foi ali que Deus começou toda a criação. There's no separation between them. There's nothing dividing between them because this is before Adam and Eve sinned. Porque não existia o pecado. Então, todo mundo vivia junto, não é? Então, não tinha a consciência do pecado. But once Adam and Eve sinned, they're cast out towards the east from the garden. E quando houve, então, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. God puts cherubims at the eastern entrance to guard them from eating from the tree of life, from entering back into the garden. E Deus, você lembra, ele proibiu, né? Ele colocou um anjo ali e ele proibiu que eles pudessem retornar para que comessem da árvore da vida. All right. Now this is Moses wrote down, right? E isso foi sobre o que Moisés escreveu. And look at the Holy of Holies, which Moses also wrote about. Veja também o Santo dos Santos, sobre o que também Moisés escreveu. There's an interesting comparison between the Garden of Eden and God's holy place here, God's Existe dwelling uma place. comparação interessante sobre o Jardim do Éden e sobre o Santo dos Santos. So the Holy of Holies, like the Garden of Eden, is God's earthly dwelling place. É um local de habitação, é lugar da habitação de Deus. Right, where God and people are supposed to be together, but just like in the Garden of Eden, as a result of sin, they're no longer here. É o local onde Deus e as pessoas teriam que estar juntos, não é?
Mas por causa do pecado, isso não acontecia mais. So they're cast out, they're thrown out towards the east and separated from him. E aí Deus os expulsa, não é, em direção ao oeste e os separa, ok? Right? And God puts cherubims, remember at the Garden of Eden over here, they are again on the parochet, on the screen, they were put at the eastern entrance into the Holy of Holies, like in the garden. E aí Deus coloca, não é, o véu separando então esse local do povo, não é? Right? So this here, right here, is really the symbol of a physical and spiritual separation from God. Então o véu, ele simbolizava tanto espiritualmente como fisicamente a separação do homem de Deus dentro do Santo dos Santos, ok? Okay? Even when the Ark of the Covenant is being moved, Mesmo quando a Arca da Aliança era movida de um lugar para o outro. the Ark always has to be covered when it's moved. Porque a arca, quando era movida, ela não podia ser movida assim, ela era tapada. And né? the first covering of the Ark E a primeira cobertura da arca, actually is the parochet. na verdade, é o véu que separa o Santo dos Santos. The priest would stand inside the holy place, they would disconnect the parochet and they would lay it over the Ark. Os sacerdotes retiravam a cortina do véu, né? E colocavam sobre ela como se fizesse um pacote, um embrulho, que era para ela poder, ela não era transportada de qualquer forma. E você se lembra muito bem disso quando Davi tenta transportar pela primeira vez a arca. That's ok? why even in the temple, even though the other screens were replaced with doors, the third screen, which is the parochet, still continued to be a screen because it was the covering of the Ark. Mesmo no templo, continua existindo o véu por causa do mesmo significado, da mesma simbologia, ok? Right? So this symbolizes how you cannot enter into God's presence. You cannot touch the Ark of the Covenant. You can't even see the Ark of the Covenant. Isso significa que você não pode entrar no Santo dos Santos, você não podia entrar, tocar e nem mesmo ver a Arca da Aliança. Right? ok? But that's not the way that God wants it to be. Mas Deus não era dessa forma que Deus gostaria que fosse. So it says that God sends a Messiah Por isso que Deus mandou e enviou o Messias. who will take away that separation, which is sin. Para tirar essa separação, que é o pecado. And that's why it says when Jesus died on the cross that the veil was torn from top to bottom. Glória a Por isso Deus. que quando Jesus morreu na cruz, eu já falei para vocês, o véu se Foi partiu de rasgado. alto a baixo, né? E o véu que separava, That a way was made where it was once closed. e o local era também. הדרך פעם הייתה חסומה, אבל עכשיו היא פתוחה. O caminho estava fechado, não é? E agora, então, o caminho está aberto, um novo e vivo caminho. An entrance is made to pass into God's presence. Para entrar na presença de Deus. Because it says that this was done thanks to the work of Jesus, the high priest. Porque Jesus assumiu o quê? A forma do sumo sacerdote. It says that he is a better high priest, Ele é melhor do que o sumo sacerdote. unlike the priest from the Old Testament, É melhor do que o sumo sacerdote do Velho Testamento, who would first have to do work for himself. que primeiro fez para ele mesmo. So it's true that he would do work on behalf of the people, but he first has to sacrifice for himself because even the high priest is a sinful person. É verdade que Jesus fez pelo povo, mas primeiro ele teve que fazer por ele mesmo, para depois ele poder fazer pelo povo. But here we have a person called Jesus Aqui nós temos uma pessoa chamada Jesus, who does not need any work to be done for himself que não precisa ninguém para fazer por ele, and does Glória a all the Deus. work on behalf of others, serving others. e ele faz tudo em e a serviço dos outros. Not just bringing a sacrifice, Não apenas trazendo o sacrifício, but giving himself as a sacrifice. mas principalmente ele deu a si mesmo como Which sacrifício. is again something that no high priest ever could do or probably ever wanted to do in the E Old essa é a Testament. maior diferença entre Jesus e o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote jamais se poderia dar a si mesmo como o sacrifício perfeito. Because every person has sin, even the high priest. Porque todos pecaram, inclusive o sumo sacerdote do Antigo The Testamento. only person that's talking about not having sin is that servant of God, that Messiah that was going to come. A única pessoa que você sabe que não passou pelo pecado foi o servo de Deus, que é Jesus. Therefore, he could take the sin, E então ele pode retirar os pecados. and that's why he says about himself, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. E por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o Pai senão por mim. Right? So if you look at the very end of the Bible, Se nós olhamos ao final da Bíblia, the closing chapters of the book of Revelation, which chapter? Which chapter? the last chapters, like 21, Os 22, últimos capítulos do livro de Apocalipse. they're the same as the beginning chapters of the Bible. It's the same. It's the same as the beginning chapters of the Bible. Isso São também, os né? mesmos praticamente que os começos, os primeiros capítulos da Bíblia. In the beginning, it was called the Garden of Eden. O começo no Jardim do Éden At the end, it's called New Jerusalem, e o final chamado Nova Jerusalém, but it's the same place mas é o mesmo local. because it's God's presence. That's what's important about the Porque place. é o local onde está a presença de Deus e onde não há mais separação. Você sabe que na both Jerusalém places- não há mais separação. And in both places, you have people in God's presence, and there is no longer any sin to be separating between them. E nesses dois locais nós temos
a presença de Deus e não há mais nenhum tipo de pecado, não há nenhum tipo de barreira que separe Deus de habitar diretamente com seu povo. And there about New Jerusalem it says, here is God's dwelling place, here is God's tabernacle among his people. E aí diz que aqui é o local onde Deus habitará com seu povo. It says he shall be their God, they shall be his people, and he will wipe every tear from their eyes. Ele deverá ser o seu Deus e eles deverão ser o seu povo e ele deverá habitar com eles para todo sempre. Because that's after the sin is dealt with and people are in God's presence to stay. E isso é depois que o pecado foi tratado e as pessoas já podem então habitar na presença de Deus. And that's the story of the tabernacle. E essa é mais ou menos a história do tabernáculo. Thank you very much for listening. Any questions? Pessoal, alguém tem perguntas? Silvia, pergunta sobre a campainha do sacerdote. That's not from the Bible. The rope. Não, a Pa'amon wasn't in here. Ok. Pessoal, os sinos, eles não são bíblicos, ok? Só existe uma teoria de que o sacerdote amarrava esse sino porque ele entrasse aqui para ouvir que ele fazia barulho, que ele estava vivo, ok? Porém, isso não figura na Bíblia. Ok? Isso não está escrito na Bíblia. São várias tradições. Inclusive, vocês viram ele falando que quando ele entrava aqui, ele só estava de branco. Ele não podia ter nada de ouro, não podia ter nada... Sabe por que ele não podia ter nada de ouro? Alguém sabe por quê? Porque só Deus merece Pessoal, glória. o ouro representa orgulho. O ouro representa grandiosidade. Vocês se lembram de que o povo, quando saiu do Sinai, fez 2 bezerros de quê? De ouro. Então, ele tinha que estar na sua integridade, ele tinha que estar despido de tudo, desnudo. Exatamente, ok? Pessoal, mais perguntas? É possível depois deixar o pessoal alguns minutinhos para quem quiser fazer aqui filmagem? Dentro? Aqui fora? aqui dentro, aqui fora. זה אפשרי שהם יהיו פה 2 דקות? כן, אני צריך לצאת החוצה במקרה שמגיע עוד קבוצה, אבל אתם יכולים להישאר פה כמה דקות. Ele falou o seguinte, ele tem que sair porque tá chegando outro grupo, aí quando ele voltar com o grupo, aí nós temos que sair porque ele precisa do local, tá bom, pessoal? Aproveitem, tá? Enquanto não chega outro grupo. Bem, thank you so much. Ok, thank you. Meus queridos, então essa é a nossa experiência aqui na cidade de Tímina. Gente, tá bom? Não passar de 5 minutos, ok? A saída, conhecendo a réplica do tabernáculo que Moisés ergueu no deserto. Eu espero que isso tenha sido uma bênção para a sua vida, uma bênção também para o seu ministério, como foi para mim. Não foi fácil assim conter as emoções, principalmente quando ele começou a comparar Jesus com o tabernáculo. E eu quero aqui aproveitar para ver se acrescenta alguma coisa, né? Desde a cortina, gente, aqui externa, né, até as estruturas, as medidas do tabernáculo, tudo aponta para Cristo. As 4 pontas do altar, a rampa, as medidas, a bacia de bronze, né? Tudo aponta. Muito interessante, estamos aqui em minas de cobre, como vocês podem ver aqui ao fundo dessa imagem. E Moisés aproveitou esse cobre para construir aqui boa parte da estrutura do tabernáculo, tá? Eu louvo a Deus pela experiência. Essa cortina de fora e a protetora era feita de pele de animais de texugo, animais marinhos, né? Para proteger do sol, né? Ele refletia para fora. É um lugar muito brilhante. Quando ele era montado, ele chamava muita atenção no meio do deserto. Eu vou ali subir um pouquinho para poder mostrar a vocês a vista externa do tabernáculo. Deixa eu dar uma corridinha aqui, aproveitar que estou novo, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Então mas vou mostrar a você só depois. Eu quero que você dê uma olhada, para você ter uma ideia de como funcionava isso. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Olha que legal. No meio do deserto, de minas de cobre, o tabernáculo de Deus estabelecido. Deus seja louvado. Então, gente, era isso que o povo via. Achei muito interessante aquele negócio de que como o paraíso ficava a oeste e o fundo do tabernáculo ele está para o oeste. Ele sempre era montado nesse sentido. A saída dele para o leste.
ok? Então, toda vez que acontecia isso, era para representar que Deus expulsou o homem da sua presença. Mas o tabernáculo de volta a Israel é para mostrar que Deus quer o homem de novo na sua presença, né? Entrar no tabernáculo é você dizer assim: eu estou voltando para o meu Deus, voltando de onde eu nunca deveria ter saído. Então eu quero aproveitar o final desse vídeo para dizer a você que o seu lugar é na presença de Deus. Para dizer a você que você tem que voltar, entrar de novo no santuário. O escritor aos Hebreus diz: cheguemos confiadamente ao trono da glória, a fim de encontrarmos misericórdia e graça. Então, ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e graça. Então, esse é o caminho de volta ao santo lugar, de onde a gente nunca deveria ter saído. Tá bom, gente? Então, você está aqui comigo na cidade de Tímina, quase na fronteira entre Israel e Egito. 3 meses depois que Israel saiu de lá, o tabernáculo é erguido no santuário, e foi nesse lugar que o povo se encontrou com Deus durante todo o período em que esteve peregrinando. Esse santuário, esse tabernáculo só foi desmontado quando Davi construiu o santuário de Salomão, né? Quando Davi teve a ideia, então Salomão depois constrói o santuário, que é o que você vai conhecer em outros lugares aí. Então já começou muito diferente. É só chegar na terra prometida, na terra de Canaã, que a gente percebe a mudança de tudo. Uma visão panorâmica agora para você, e a gente encerra esse vídeo. Minas de cobre, né? Deserto de Tímina, cidade da primeira esposa de Sansão, cidade de Tamar, uma das mães do Senhor Jesus, uma das 4 mulheres que constam na sua genealogia. E essa foi a nossa primeira experiência aqui em Israel. Glória a Deus.